20 milhões de meticais estão a ser desviados. Então, é um grupo que quer tentar abocanhar esta informação, não quer que os demais questionem e sobre como é que está a ser usado esse dinheiro, para onde é que vai, porque se declara que recebem 5 milhões, enquanto são 6 milhões dos 80 mensal, logo foi encostado. Num passado também bem recente, vimos o Dr. Alberto Ferreira, que queria do partido, porém houve aquela confusão, foi afastado e não escondeu a sua insatisfação, o repúdio face à liderança do Forquilha, e na altura houve vozes que avançavam que não, Forquilha sentia-se intimidado com Ferreira, razão pela qual não seria a pessoa indicada para ocupar aquela vaga. E se ele quisesse que Ferreira fosse o secretário-geral, teria dito sim, você é, ou digam que ele pode ser secretário-geral. Temos a situação da Renamo, onde o Sufomad é um líder que está a ser contestado por uma ala da Renamo, a outra ala pesa embora diz que não, esse é o nosso número 1. Vimos recentemente declarações a lei, o Muxanga não está acima da lei. O Suf Momad é de facto nosso líder e usou, foi na base da lei que ascendeu o poder. Olhando para o Podemos, qualquer análise nos oferece aqui? Quem que... Bom dia para cima, Sangue. Bom dia, colega do painel. Bom dia, telespectadores. Agradeço a tua TV por ter nos convidado para fazer parte dessa análise que vamos poder proceder. Mas antes, deixe-me deixar parabéns aos dois jovens que ontem salvaram várias vidas humanas em Boane, na ponte, sobretudo, que liga aí Mazambanine para quem vai a Maúbo. Um jovem que esteve numa situação de dilema ética, em que ele estava a conduzir um caminhão. Ao passar pela ponte de Mazambanine, o caminhão, na subida, perdeu força e já não tinha como poder prosseguir e começou a deslizar. Segundo o motorista deste caminhão, um jovem que mostrou uma inteligência incrível, ele tendo-se apercebido que a sua atrás vinha uma outra viatura transportando muitas pessoas, ele preferiu jogar o caminhão para o rio, incorrendo todos os riscos que ele tinha. Olha, eu apreciei bastante a decisão daquele jovem, um jovem que ele perigou a sua própria vida, inclusivamente preferiu deitar fora o caminhão para salvar vidas humanas que estavam atrás dele. É um exemplo efetivamente a seguir. O jovem ficou de alguma forma ferido, o seu ajudante saiu ileso, mas salvou várias vidas. Parabéns àquele jovem. E se houver alguns empresários para poder apoiar ao jovem a recuperar o caminhão, porque o caminhão é dele e era com esse que ele usava para poder sustentar a sua família e a ele mesmo, e esse gesto dá para poder igualmente poder apoiar aquele jovem. Mesmo o governo poderia apoiar aquele jovem para poder recuperar o caminhão que ficou danificado. E também tem uma contraculpa por parte do próprio governo de não poder conseguir resolver o problema daquela ponteca que está ali, que várias vezes tem estado a desgraçar vidas humanas. Relativamente a essa questão que me coloca, Massango, é o seguinte: em democracia, de fato, os partidos políticos eles têm uma certa estrutura a partir da célula, círculo, comitê de zona, distrito, e temos o comitê da cidade ou o comitê central, comissão política neste caso. E nessa estrutura existem lá secretariados que dentre elas está lá um membro que cuida da questão financeira do partido. Mas em face do cenário em que
nós vivemos em Moçambique, e em particular, e no geral a África, a democracia ela ainda não é assumida. Quem que efetivamente dirige os partidos são o presidente do partido e o secretário-geral. Apesar das competências elas estarem distribuídas por vários outros órgãos, por vários outros membros, mas em última instância, o que nós estamos a ver nos últimos dias é o presidente do partido e o secretário-geral do respectivo partido, que não deveria acontecer. O que tem ocorrido nesse caso é que os outros membros, eles acabam estando submissos a essas duas figuras. A figura do secretário-geral, a figura do presidente, em cada um dos partidos é visto como sendo um deus, em que tudo quanto nele aparece deve ser respeitado, sob pena de ser isolado, ser suspenso, ser colocado na marginalização. Então, é o cenário que nós temos estado a viver nos nossos partidos. Isso não é só o caso do Podemos, é extensivo a todos os partidos que o país tem, inclusive para o partido no poder. É o cenário que o país não está preparado com o processo democrático. Razão pela qual que, quando tu vês a intervenção de cada um dos membros, é cópia daquilo que a hierarquia ela quer ouvir dizer. Então, os membros devem dizer aquilo que alegra as hierarquias de cada partido, porque sabem de que, caso contrário, ele ou será suspenso, ou será expulso, ou será marginalizado. Vai se manter no partido para fazer apenas estatística como sendo um determinado membro. Então, é o cenário que o país está a viver neste momento. Ok. Dr. Kuman, obrigado também por ter sido nosso convite. Olhar para os partidos da oposição, os partidos que estão na oposição, não ocupam poder neste momento, os feitos, as decisões tomadas, que ilações podemos tirar? São decisões colegiais, são decisões de um grupo ou mesmo de um cidadão? Muito bom dia, Massango, muito bom dia a todos aqueles que nesta altura nos estão a acompanhar e muito bom dia também ao colega do painel. Indo concretamente à matéria que me coloca, eu diria que, salvo o partido no poder, os demais partidos, efetivamente, quem manda neles é simplesmente a liderança, principalmente na pessoa dos respectivos presidentes, visto que isso é muito visível, por exemplo, em períodos não necessariamente eleitorais, em que praticamente esses partidos desaparecem do cenário político e só reerguem-se ou ressurgem quando se está na véspera das eleições. Mas também isso percebe-se, em parte, devido a questões relacionadas com a manutenção da máquina partidária durante este período todo, porque, como sabemos, qualquer partido tem de se autossustentar e isto não tem sido fácil para os partidos da oposição. Situação talvez não ser exatamente a mesma que se coloca com o partido no poder, porque quem está no poder sempre controla recursos e de uma ou de outra forma. Se não controla diretamente os recursos, controla as pessoas que detêm ou que são gestoras desses recursos. Portanto, de uma ou de outra forma, quando se está no poder, sempre controla esses recursos. Então, aí é muito mais fácil fazer com que a máquina partidária funcione de uma forma normal, porque não há nenhum funcionamento de qualquer máquina partidária que possa estar isenta da necessidade de dispor de recursos. Agora, o que acontece nos nossos partidos de oposição, de facto, é que a falta de recursos faz com que o funcionamento de toda a orgânica partidária esteja, muitas das vezes, envolta em estilo um apagamento em que desaparece. Então, esse é um dos aspectos, mas o outro aspecto também
tem a ver, por exemplo, com essa situação que está-se a colocar com o Podemos. No caso do Podemos, quer dizer, em outras oportunidades, nós outros tivemos a oportunidade de fazer referência ao facto de o Podemos ter chegado onde chegou, simplesmente nas costas do segundo candidato, o Venâncio Mondlane. O Podemos não tinha, sequer nunca teve nenhuma máquina, por ele só, que pudesse ter catapultado esta agremiação política para chegar onde ele se encontra agora. E agora, chegou-se àquele lugar de forma inesperada, de forma despreparada, e também há consciência de que é uma questão de tempo. O Podemos vai desaparecer do Parlamento, isso eu não tenho dúvidas, vai desaparecer do Parlamento. Então, em sede desta probabilidade, que não é tão remota assim, já chamava a atenção em tempos, se não me foi no ano passado, ao facto de, a partir de determinada altura, que iríamos assistir a guerras intestinais dentro do Partido Podemos pela posse de recursos. Mas isso por quê? Porque a liderança do Podemos, ela própria não tem certeza de voltar a estar no lugar onde se encontra agora, no próximo pleito eleitoral. Então, é necessário tirar o maior proveito possível desta época em que ainda tem alguns recursos decorrentes do número de candidatos, aliás, de deputados que tem na Assembleia da República. Então, quando se não tem certeza do amanhã, então acontece essas situações que estão a ter lugar no Podemos. Portanto, não é uma questão, para mim, eu já tinha me pronunciado publicamente que estes cenários que agora estão a começar a ser, eu já tinha chamado a atenção que nós já havíamos de ter isto aqui, porque o Podemos quer dizer, chegou onde chegou, porque pronto, quis o destino que lá estivesse, mas não porque tivesse feito algum trabalho nesse sentido, porque o lugar onde Podemos estar, de certeza absoluta que nós teríamos aquela agremiação, a CAD, exatamente, a CAD. E naquele cenário de eleições de 2024, seria de facto absurdo tentar apagar o desempenho do Podemos à figura do Venâncio Mondlane. Quer dizer, seria absurdo, seria, como é que se diz, seria enganarmos-nos a nós próprios. Portanto, o Podemos chegou onde chegou, nas condições em que chegou, mas Podemos não estava preparado para o lugar no qual se encontra neste preciso momento, motivo pelo qual até mesmo, quer dizer, os próprios órgãos do Estado tiveram dificuldades em chamar o próprio Forquilha a ocupar o lugar que, nos termos da lei, ele deveria ter ocupado sem precisar de quaisquer reclamações, pois que o Sufo Mamadi, não tendo sido o segundo, mas até, lógico, tinha de ceder voluntariamente aquele espaço, mas isso não se virou. Portanto, nós temos esta crise nos partidos de oposição, mas eu sempre disse, isto aqui tem muito a ver com a questão do controle de recursos. Onde não há recursos, a propensão para conflitos é muito maior. E mais do que isso, também temos a situação em que, nesses partidos mesmo, devido a esta exiguidade de recursos, os poucos recursos que existem, terem também um número reduzido de pessoas que os controlam. É assim como, por exemplo, o caso do Sufo Mamadi, que não quer sair do poder, ou não quer criar condições para se fazer substituir de uma forma normal. Temos a mesma situação no MDM, também, quer dizer, não quer fazer-se substituir, o caso do Lutero Simango. Temos a situação, pronto, essas são as situações de destaque, não é? Mas também poderíamos dar exemplo do PIMO, que desde que foi fundado no princípio dos anos 90, há 30 e tal anos, o seu presidente é o mesmo. Temos a situação dos verdes, do Massango, que desde que aquilo ali se fundou, é o Partido Ecologista, sim, muito obrigado. Sim, desde que aquele partido foi fundado, é o único. E, tirando esses,
que, aliás, também temos um outro partido também que desde que a sua fundação só tem a mesma pessoa, Do Miguel Mabote. Miguel Mabote, o Partido Trabalhista. Então, tirando estes, há partidos que nós nem sequer os respectivos presidentes os conhecemos. Então, motivos pelo qual justifica-se que, primeiro, sejam as pessoas a mandar e não necessariamente os órgãos. Diga-se de passagem que o único partido neste país onde os órgãos funcionam efetivamente é o Partido Frelimo. Isso, quer as pessoas queiram, quer não, deixem de querer, mas porque na Frelimo recordemos uma passagem que houve durante o mandato do presidente Nhoussi, que um dos antigos ministros dizia: o Nhoussi sem a Frelimo não é nada. Isso aí foi público, passou na imprensa, não se trata de caluniar quem quer que seja. E desta feita também poderíamos reiterar a mesma coisa, que a contragosto também diríamos, o presidente Chapo sem a Frelimo também não é nada. Agora, é diferente, por exemplo, de outros partidos. Por exemplo, o PIMO. O PIMO sem o Jacob Sibinde. O PIMO é que não é nada. O PT, sem o Miguel Mabote, o PT não é nada. Agora, vamos lá ver. Há um desafio agora com este novo partido que foi criado agora por Venâncio Mondlane. É um partido que ainda não veio a público em termos de em termos de realizações assim sérias, porque é um partido que foi criado ontem, apesar de estar a ser muito falado, mas é um partido é o mais criança de todos. Então, desse ainda pronto, está-se à espera de ver como é que ele vai ser, se os órgãos do partido vão ser capazes de ditar as regras, ou se a cúpula do partido, no caso representada pelo próprio presidente Venâncio, vai ser capaz de vai ser ele a tomar as rédeas do partido. Mas de uma ou de outra forma, esta é que é a crise partidária, mas também mesmo quando a gente fala, por exemplo, que no caso da Frelimo os órgãos é que funcionam, mas também não deixa de ser verdade que quanto mais se puder estar próximo do presidente, melhor é, porque aí consegue-se criar determinadas influências. Só que quando chegam os momentos da verdade, sim, aí é que os órgãos emergem com toda a sua musculatura. Recordemos do drama que foi aquela sessão do Comitê Central que culminou com a indicação do candidato presidencial, que é o atual chefe de Estado. Foi uma das reuniões mais dramáticas que já, pelo menos, podemos assistir, pelo menos nós que não temos acesso a questões internas, mas do lado exterior, foi o que nos foi dado a ser. Portanto, essa questão de quem manda nos partidos, tirando mesmo o partido que está no poder, que tem recursos para tal, que tem uma massa humana com recursos capazes de influenciar, porque essa coisa de influenciar decisões tem a ver com aquele que tem poder, mesmo nas nossas famílias. Mas poder financeiro, é isso? Claro, isso conta muito. O exemplo que eu ia dar é nas nossas famílias. Quem são as pessoas que normalmente mandam nas nossas famílias? São aquelas pessoas que bancam contas, hein? Quando a gente reúne, ou quando as pessoas reúnem, enquanto aquele tio poderoso não chegar, então a reunião ainda não começou. E se porventura começar, assim que ele chega, todos vão fingir demência, dar a entender que, não, nós só íamos trocando impressões à espera, não sei quanto. Então, nos partidos também, nas organizações, não é só uma questão de partidos, nas organizações, há essa situação em que aqueles que são capazes de bancar contas, esses mandam. E não é por acaso que fala-se de cartéis. Quando se fala de cartéis, são cartéis de interesse. E os cartéis nunca são formados por pobres. Os cartéis são formados por gente que tem poder, primeiro, poder financeiro, que depois vai influenciar o poder político. Portanto, isto é o que se me oferece dizer até então. Doutor Pangai, olhando especificamente agora, doutor Kuman dizia que nos partidos, grosso número de partidos da oposição,
O líder é que carrega o partido, não é o partido, mais ou menos, que carrega o líder, comparando a própria Frelimo. A pergunta que eu coloco ao doutor Gai. Sim, desta forma, o Ana Mola, o Renamo, sempre seus líderes, estes partidos podem andar, tem pé para andar. As decisões que temos visto nesses partidos recentemente, podemos dizer que são decisões do grupo, ou o líder é que diz que tem que ser isto e o resto acompanha. Por exemplo, Ana Mola, tínhamos o Dr. Maí como seu secretário-geral, do nada, de uma forma não bem clara, foi a CQ afastado. A informação que temos é que teve um cargo de responsabilidade, onde é assessor comparativamente, hoje é assessor do próprio Venâncio Mondlane, mas há vozes que trazem aqui uma nota narrativa sobre a sua troca que é do cargo. Olhando para a própria Renamo, temos aqui a suspeição do Muxanga. Muxanga já falou várias vezes, já trouxe vários discursos incendiários, mas no momento em que tocou no Suf Momad, vimos aqui a sua suspensão. E o Muxanga diz que não foi avisado. Porém, a própria Renamo nos traz aqui um documento onde diz que já avisamos várias vezes o Muxanga desde o ano passado e Muxanga não nos deu ouvido. Acha que essa decisão é do Suf Momad, sentiu-se beliscado, sentiu-se machado ou desonrado pelo próprio Muxanga e mandou com o Conselho Correcional, sei que tomasse decisão, independente de quem Muxanga fosse, que impactos traria ao partido diretamente afastar Muxanga, mas porque tratava de uma situação do próprio presidente, o seu próprio nome optou em afastá-lo. Olha, Massango, eu continuo a dizer que quem manda nos partidos é o respectivo presidente e secretário-geral. Secretário-geral e o presidente. Esses dois são aqueles considerados como deuses nos respectivos partidos. Sem exceção. Mas por causa de dinheiro, por causa de quê? Todos os partidos aqui. Se tu fores a ver a eleição dos outros membros abaixo do presidente do partido, do secretário-geral, ele tem muito a ver com os apetites dessas duas figuras. Por que isso acontece? É que deve ser indicado, embora se diga a eleição, mas são indicados para poder responder os interesses do secretário-geral e do partido, do respectivo partido. Olha, esses casos todos que nós estamos a ver, por exemplo, viu as eleições no Podemos do secretário-geral, o que aconteceu? O tal secretário-geral que agora foi eleito, numa eleição em que eram dois membros que estavam a concorrer, o outro, já na última hora, apresenta a desistência. E é eleito aquele que outrora havia sido derrotado com o outro membro que levou o caso ao tribunal e depois ele ganhou, mas mesmo assim ele acabou afastando-se desse cenário. Não há como aqui poder dissociar o comando de tudo quanto existe no partido, do respectivo presidente e secretário-geral, embora existam lá órgãos implantados, os estatutos bem definidos, com atribuições distribuídas para cada um dos órgãos, mas que no fim do dia existe um único ou dois indivíduos que são aqueles que dirigem todos os recursos humanos, recursos financeiros, materiais, todos esses recursos estão aí subalçados desse, e os outros estão numa obediência. E por que os outros obedecem? Obedecem simplesmente para manter os respectivos cargos. Porque se eles não obedecerem, obviamente vai acontecer
aquilo que estamos a ver em todos esses partidos. Então, dizer o seguinte, dizer que o partido no poder é ele que está organizado, isso estaríamos pura simplesmente a poder descurar do que está acontecendo no partido no poder. Porque para nós podermos efetivamente avaliar, por exemplo, o partido no poder, vamos avaliar de como esse partido está a orientar e coordenar o governo. Como é que está a orientar e coordenar o governo? Está a orientar uma situação de precipício ao povo moçambicano. Em todos os setores nós estamos a ver hoje uma crise sem precedentes. E quem está a coordenar esse governo é o partido no poder. De que forma nós podemos pontuar positivamente ao partido no poder na situação atual em que o país se encontra, tendo em conta que é esse partido que coordena e orienta as atividades do governo. Então, claramente aqui o partido do governo tem uma pontuação péssima nos últimos dias. Não podemos aqui descurar a situação. Olha, há pouco tempo, eu estava a ver ainda hoje, esta manhã, o apoio aos mutuários, o investimento para mutuários na Zambésia. 130 milhões de dólares para poder distribuir aos mutuários da Zambésia, aos mutuários naquele ponto do país. Afinal de contas, diz que o Banco de Moçambique e o governo disponibiliza 130 milhões de dólares para poder distribuir aos mutuários. Mas sabemos o que está acontecendo neste momento no setor da saúde. Esse dinheiro todo, afinal de contas, existe esse dinheiro todo para poder distribuir aos mutuários e que a vida está sendo perdida nos hospitais em todo o país. Até que medida em que nós vamos pontuar positivamente a um partido que desta forma, afinal de contas, aparece para nos dizer que tem 130 milhões de dólares para poder serem distribuídos aos mutuários, aos empresários, quem são os tais empresários, na verdade, que vão merecer essa distribuição? Nós temos aqui feridas em relação aos autocarros que o Fundo de Transporte, no Ministério de Transporte, comprou e distribuiu aos seus grupos de amigos, falando de cooperativas, e ainda não só entregou gratuitamente aqueles autocarros, ainda tinham direito a subsídio de combustíveis. Aqueles senhores utilizaram os autocarros, sucataram, e qual é o valor acrescentado que trouxeram para o país? Quase nada. E já vimos também os 7 milhões que se distribuíram. Já vimos também o Fundo de Desenvolvimento Distrital. Estamos vários. Qual é o valor que essas distribuições de dinheiros têm estado a trazer para o país? E agora acabam de anunciar que 130 milhões de dólares vão ser distribuídos aos mutuação empresários para poder desenvolver não sei o quê. De todos os valores que já distribuíram neste país, nós não vemos aquilo que efetivamente possa trazer valor acrescentado. E quem está a coordenar isso é o partido no poder, é o partido Frelimo. É ele que está a coordenar e orientar ao governo para realizar situações desta natureza. Onde nós, neste momento, se você for ao Hospital Central, o maior hospital deste país, vai encontrar que várias cirurgias estão canceladas, não podem ser realizadas por falta de equipamento, medicamento, entre várias outras coisas. Vamos entrar nos outros hospitais, nas maternidades, os partos estão sendo realizados com base nas luvas que o próprio cidadão tem que comprar. De que maneira nós vamos avaliar positivamente ao partido Frelimo que está no poder? Qual é efetivamente? Porque se esse partido efetivamente estivesse organizado, nunca permitiria que coisas dessa natureza pudessem acontecer, porque isso afeta diretamente a imagem desse partido que está a coordenar e orientar ao governo naquilo que ele realiza. Como é que o governo hoje aceita entregar 130 milhões de dólares aos empresários, no lugar de ele pegar esse valor, investir,
e recuperar a situação que está a acontecer neste momento, a crise que está a acontecer no setor da saúde. Vimos a colocação do MDM na Assembleia da República, a proposta de poder-se indicar uma comissão de inquérito para poder averiguar a crise que está a acontecer no setor da saúde. Mas essa questão não vem do próprio partido que está no poder. O partido no poder até agora não se mexeu, não colocou lá na Assembleia da República, no debate que existiu, apenas ouvimos os elogios que se dá a esse governo e nunca não chegou a falar dessa crise que está a acontecer no setor da saúde. Então, até que medida que nós... É por essa razão mesmo que eu continuo a dizer que não existe aqui nenhum partido organizado no sentido de garantir o bem-estar da sociedade moçambicana. Porque a organização desses partidos poderia se avaliar na sua intervenção na vida social e política do país. Mas as intervenções de cada um desses partidos estão limitados a sugar o erário público. Mas é do interesse dos Todos partidos. eles estão, neste momento, a lutar para poder ter o erário público. Mas eu perguntaria ao Dr. Marcelino, é do interesse dos partidos? Estava aqui a dizer que íamos avaliar de acordo com as suas intervenções na vida social do povo. A pergunta que eu coloco, é do interesse desses partidos atuarem na vida do povo? Doutor Kuman dizia que o Podemos devia que ter uma vida contada na Assembleia da República. Então, só tentar abocanhar, tentar tirar o máximo proveito. Agora, olhando para o partido no poder que faz menção, dizia que a sua ação, se for, temos que avaliar de acordo com aquilo que for a sua intervenção na vida do povo. Agora, esse partido está interessado em fazer bonito para o povo moçambicano? Eu estou a dizer aqui que não existe nenhum partido organizado para poder intervir no bem social da comunidade, da sociedade. Não há em Moçambique. Não existe, porque se existisse, em nenhum momento poderia-se admitir que o setor da saúde entrasse em colapso e até hoje continuasse numa situação daquelas e não haver uma intervenção. Não há. Esses senhores estão ali, organizaram-se para poder retirar erário público. A luta que existe nesses partidos é só essa. Experimente lá retirar investimento do governo a esses partidos, se esses partidos continuarão a existir. Maioritariamente deixarão de existir. Eles lutam para ter essas fontes que eles surpiam aos impostos do cidadão para lhes pagar no período das eleições. Eles lutam de uma forma desenfreada para poderem ser registrados e reconhecidos como partido para poderem concorrer nas eleições. Aí já tem um passo, já tem algum bolo a ter. Depois de conseguir esse bolo, lutam para ter assento no parlamento, quando são as eleições gerais, lutam para ter assento nas assembleias municipais, lutam para ter assento nas assembleias provinciais. E porque eles sabem que ao chegar nesses lugares, eles vão novamente poder sugar o erário público. A luta desses partidos é só esta. Eu não sei por que razão é que aprova-se uma lei para financiar os partidos. Os partidos deveriam funcionar com as suas cotas, com os seus meios próprios. Exceptua-se apenas aqueles que são eleitos pelo povo para os representar. A esses sim pode-se pagar salário a esses indivíduos. Aqueles que estão na Assembleia da República, eles foram eleitos pelo povo para serem a sua voz e garantir com que eles possam reivindicar as suas necessidades. Daí que o povo efetivamente tem a obrigação de os pagar. Os da Assembleia Provincial, se eles estivessem a trabalhar efetivamente, há de fato o interesse de os pagar. Assim, sucessivamente para os das Assembleias Municipais. Mas esses senhores estão lá, não estão a desempenhar o papel pelo qual eles assumiram realizar. Estão lá para poder defender uma legislação que procura defender os estômagos dele. Ponto final. Aquilo que são as preocupações da sociedade não é com eles. Okay. Porque eu não posso imaginar o clamor que os profissionais da saúde hoje, esse clamor dos profissionais da saúde que têm apresentado hoje, não só em termos de salário para eles,
mas também das condições de trabalho. E que não haja nenhum partido que esteja a ser tocado por isso e crie condições de cutucar ao governo, entre aspas, para que ele possa desempenhar a sua função. Ok. Todos eles estão em silêncio. Então, até que medida em que nós vamos pontuar a utilidade de cada um desses partidos. Vamos agora passar para outro tema, a produção. Dr. Kumbane, entre o Executivo e a Comissão Política, quem é que está a mandar no país, quem está a dar ordem, quem está